Salve, salve galera, tudo bem? Bom, sejam todos bem-vindos à nossa Semana de Humanas. E olha só, essa semana de... Salve, salve galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa Semana de Humanas. Uma semana que nós estamos discutindo basicamente aí o continente africano. Pois é, nos últimos anos, tanto o Enem quanto os principais vestibulares do país vem cobrando sim o continente africano. E olha, isso é muito importante, pois a África, ela repercute diretamente na formação da matriz cultural brasileira. E desconsiderar a história do continente africano, bem como seus aspectos físicos e sociais, é basicamente abandonar um pouco da nossa essência enquanto brasileiros, não é? E dando continuidade a tudo isso, hoje nós vamos tentar entender um pouquinho do processo histórico que, infelizmente, fez com que o continente africano hoje viesse apresentar os piores indicadores sociais da Terra. Mas se a gente começar a discutir isso, a gente tem que deixar uma coisa muito importante, uma coisa muito clara. O continente africano não é a miséria, o continente africano não é a guerra, igual muitas pessoas normalmente colocam como sinônimo. As pessoas viram e falam, continente africano só tem guerra, continente africano só tem miséria, continente africano só tem fome. Olha, miséria, guerra e fome tem em todos os lugares do mundo. O continente africano também tem. Infelizmente, esses problemas sociais são mais comuns em certas regiões lá? Sim, mas isso é resultado de anos de exploração colonial, sobretudo do continente europeu para o continente africano. Pois até a chegada à colonização, o período do mercantilismo do povo europeu lá no continente africano, eles viviam muito bem, obrigado. É claro que na aula de hoje a gente vai discutir aí esses processos que, infelizmente, deixaram o continente africano com essas marcas bem tristes do processo colonial. Vamos lá então, começando o rolê aqui? Gente, em primeiro lugar eu coloquei aqui alguns tópicos para a gente ir discutindo. É claro que dentro desses tópicos a gente vai abrir a discussão, mas é bom analisar eles aqui. Vamos lá então. Querendo ou não, quando a gente pensa em África, nós estamos falando da matriz genética do Homo sapiens sapiens. Pois é, ou seja, todos nós, sobre uma matriz energética, descendemos sobre uma matriz energética, não onde eu falei isso, nossa, sobre uma matriz genética, descendemos os povos africanos. Pois é, cara, descendemos sim dos povos africanos. Pois vai ser lá no continente africano onde vai surgir aí essa ótica de primeiros humanos. Veja só, querendo ou não, lá no continente africano, a sociedade era uma sociedade caçadora-coletora, ou seja, era nômade. Então saía sempre procurando comida, sempre procurando se proteger, mas nunca sobre a ideia e o desenvolvimento de uma sociedade, de uma civilização. Não. Mas conforme esses caçadores-coletores passam a pegar novas comidas, eles também passam a cultivar, a domesticar algumas comidas. Dentre os primeiros cultivos que se tem notícia foi do sorgo e do arroz. A este processo em que o homem, que era caçador-coletor, passa a cultivar e a domesticar o seu alimento, a gente vai passar por um processo de transição que o homem vai deixar de ser um caçador-coletor e vai passar a ser um homem sedentário. Ele vai se estabelecer num determinado lugar. E isso vai acontecer onde, lindos? No continente africano. A este processo a gente chama também de revolução agrícola. Com isso, a gente tem um início num período que a gente chama de neolítico. Então o homem, naquele contexto, por volta de 10 mil anos atrás, olha quanto tempo, ele começa então a se organizar em grupos cada vez maiores. E a partir do momento que ele passa a cultivar o seu alimento, não há mais a necessidade de ficar se deslocando por longos espaços. O que vai sedentarizar a sociedade, o que vai fazer ele se estabelecer e fincar suas raízes em determinados espaços geográficos. A partir do momento, então, que ele finca suas raízes em determinados espaços geográficos, ele começa, então, a desenvolver novas e melhores e técnicas que vai alimentando toda a sua estrutura social. Eu coloquei aqui
que muito da história que se sabe lá de trás do continente africano se vem dos domas, que eram grandes conhecedores das palavras lá no continente africano. Isso é muito importante. São esses domas que durante muito tempo os europeus tentaram perseguir, tentaram matar, tentaram colonizá-los. Exatamente, eles não tinham a difusão da escrita, por exemplo, mas esses domas tinham as palavras, eles conheciam. E eram eles que conseguiram, em certa medida, trazer, junto a estudos antropológicos, claro, junto a estudos arqueológicos, muito dessa estrutura que eu estou aqui comentando a vocês. Vamos lá. E aí, a partir disso, dessa ótica dos primeiros humanos se estabelecer e essa transição via revolução agrícola de um homem caçador-coletor, ele começa a se organizar. Até que grupos, eles vão deixar de ser meros clãs para se tornar grandes civilizações e, posteriormente, grandes impérios. Como que se organizava lá a população no continente africano? De maneira muito simples. Eram organizados por clãs, onde clãs eram basicamente um conjunto de pessoas que enxergavam uma ancestralidade comum e eram liderados por um chefe, por um líder. E esses clãs desenvolviam a sua agricultura e, posteriormente, também a criação de animais. Dentre esses clãs, o que vai destacar vai ser um clã que vai, basicamente, utilizar o Rio Nilo, o principal rio africano, para começar a desenvolver uma grande civilização. Pois esses clãs perceberam que o Rio Nilo, nas suas cheias, levava material orgânico lá em sua margem. E com esse material orgânico era possível desenvolver a agricultura. Pois é nesse contexto que nós vamos ter aí o surgimento de uma das civilizações mais complexas que o homem tem notícia, que vai ser a civilização egípcia. Olha só, e conforme o homem vai se apropriando da natureza, ora via domesticação do alimento, ora via domesticação do animal, ele também vai se apropriando das águas do Rio Nilo, via construção de canais, via construção de diques, e aí, é claro, o desenvolvimento de toda a civilização, que inclusive vai trazer as pirâmides. Quando eu falo o homem se apropriar da natureza, eu estou querendo construir essa relação do homem africano. Antes de tudo, o egípcio é um africano. Eu estou querendo trazer essa relação da capacidade produtiva do homem em relação à natureza que transita. Eu sei, é claro e óbvio que a natureza ela é infinitamente mais poderosa que o homem. Mas nesse contexto, o homem começa a ter algumas técnicas de controle da natureza naquele contexto. Poxa, então você controlar as cheias do Rio Nilo e fazer com que a cheia do Rio Nilo, tecnicamente, dure mais via construção de canais e diques e possibilitar um desenvolvimento de uma agricultura bastante eficiente numa região árida, poxa, isso é um controle muito importante da natureza para aquele contexto, o que vai favorecer, é claro, o desenvolvimento de grandes civilizações. Sim, eu sei que para além da civilização egípcia, nós tínhamos aqui no Oriente Médio a civilização mesopotâmia, que também estava em colunho ali com os egípcios, querendo ou não é nessa civilização mesopotâmia que vai desenvolver o que nós chamamos de primeira cidade, que é a cidade de Ur, e vocês bem sabem disso. Mas veja a importância do continente africano para posteriormente, ao longo da história, difundir toda a técnica, toda a cultura e todas as relações humanas que nós temos hoje. Ou seja, se a gente está aqui hoje é porque alguém lá no continente africano um dia se estabeleceu e percebeu que havia possibilidade de domesticar um animal, domesticar um vegetal, e enfim, beleza? Bom, voltando para cá, o que acontece? Por que a gente tem essa transição de clãs e impérios? Pois, com a revolução agrícola, depois a domesticação, o controle das águas do Nilo, o desenvolvimento de vários produtos através do barro do Nilo, a gente vai ter o desenvolvimento de grandes impérios. O historiador Heródoto, anos mais tarde, lá na Grécia, ele vai falar que o povo egípcio é uma dádiva do Nilo, sabe? Que o Nilo é uma dádiva de Deus. Na verdade, não. Quem fez o Egito foi o homem.
o homem pelo homem. O homem africano fez o Egito e ponto, não tem esse rolê. É ele que desenvolveu a técnica para construir toda a civilização que nós temos. Uma coisa muito importante, que é bem interessante hoje, quando a gente pega uma sociedade extremamente patriarcal e a gente sabe, para além dessa sociedade patriarcal, todo o contexto machista que a história sempre repercutiu, basta analisar toda a formação europeia, toda a formação eurocêntrica que chega nas escolas, sempre com a liderança de um homem, um personagem, um homem, a mulher sempre colocada de lado. Na história do continente africano, isso não foi tão comum assim, pois é. Na história do continente africano, nós não tivemos só patriarcados, tivemos também matriarcados. É claro que, ainda continuando em Egito, quando a gente fala em Egito, a que melhor se destaca nessa relação do controle, da mulher controlando toda uma civilização, é a de Cleópatra. Entretanto, nós tivemos períodos de matriarcado na civilização que se desenvolveu ali na Núbia. Quando você pensa assim, ora, civilização núbia, onde? A civilização núbia foi uma civilização que desenvolveu mais ou menos aqui, ó, nesta região. Era uma civilização com exímios artesãos, era uma civilização com exímios comerciantes que, inclusive, durante muito tempo comercializou exatamente com o povo egípcio. E quem controlava todo esse rolê? Uma mulher. Era um matriarcado. E aí, qual que é a coisa mais interessante a se destacar? A gente pega e fala, nossa, por que essa estrutura tão machista, tão patriarcal que nós vivemos? Porque nós temos uma relação e uma influência extremamente presa ao continente europeu que difundiu esse ideal. Se talvez tivéssemos essa relação de difusão da história do continente africano pelo mundo, talvez a história seria diferente. Olha como é muito interessante. Só para você ter ideia, as rainhas de Núbia eram rainhas que durante muito tempo administrou todo esse espaço. Só para outra ideia, com a crise, vocês sabem, com a crise do Egito, sobretudo com as lideranças egípcias, a Núbia chegou a conquistar toda a faixa sul do Egito. Em outras palavras, o matriarcado núbio, durante um certo momento da história, conseguiu basicamente administrar todo o Egito e a própria Núbia. Nessa região, inclusive, anos mais tarde, desenvolve também o grande império, multimilionário império de Mali. Muito bem, é claro que isso vai cair, só que eu quero trazer um destaque. Na civilização núbia, no matriarcado núbio, é bem interessante que as mulheres ou a monarquia não se estabelecia igual em outros lugares do mundo e igual o resto da história nos contou, pela condição hereditária, não é? Então o pai era rei, o filho iria ser rei, depois o neto seria rei. Não. Na relação matriarcal posta por Núbia, os próximos reis eram definidos por eleição e por conversa dos líderes locais, por conversa daqueles líderes, daqueles chefes tribais, daqueles chefes dos clãs locais. E aí você começa a analisar uma essência também de democracia. No entanto, a democracia só vai se difundir ali na Grécia, uma vez que o nosso contexto de aprendizado ocidental é exclusivamente europeu, uma lógica eurocêntrica. Beleza? Dando continuidade a isso, e aí a gente já vai chegar a tomar essa proporção da importância do continente africano, eu vou chegar a um grupo que é um grupo de grande representação aqui no Brasil, que são os Iorubás. Iorubás eram pequenos clãs que viviam ali na região da floresta do Congo, ou seja, na região equatorial do continente africano, onde eles se organizavam por clãs e tinham suas relações comerciais, mas esses clãs, esses Iorubás, eles viviam de maneira muito harmônica com o que a floresta os dava. Entretanto, as guerras no povo Iorubá era uma constante, era muito comum. Então, eles tinham uma relação muito próxima com a floresta do Congo, mas eles se cercavam para conter o avanço dos inimigos. Entretanto, a relação dos Iorubás vai mudar com a chegada dos portugueses.
Pois é. E aí que a gente vai começar um outro período, um outro processo na história do continente africano. Digamos, vamos começar o início da derrocada do continente africano. Vem cá comigo, olha só como é muito interessante. É nesse contexto que nós vamos ter início aí o mercantilismo no continente africano. Inclusive, o mercantilismo é a primeira fase de colonização europeia no continente africano. Como que funcionava? Bom, gente, o mercantilismo era mais ou menos assim. Acompanha comigo, lindos, porque agora eu vou ter que fazer relação com os iorubás, com os portugueses e vários processos. Então vamos tomando nota. O mercantilismo no continente africano vai começar no próprio período mercantilista mesmo, ali, século XIV, século XV e XVI. Então o povo saía do continente europeu e basicamente o europeu, saía da Europa e basicamente colonizava apenas o litoral do continente africano, sem uma preocupação em interiorizar o continente africano, pois, como vocês bem sabem, o principal alvo do europeu, ou o destino do europeu durante o mercantilismo, era a Índia. Para isso, o europeu tinha que cruzar todo o contorno do continente africano até chegar à Índia. Isso é muito importante. Tanto que a colonização europeia, inicialmente no continente africano, que vai ocorrer no litoral durante o período mercantilista, vai fazer com que os europeus basicamente ocupem algumas regiões que a gente chama de entrepostos comerciais. Tipo a parada da estrada, porque o objetivo era a Índia. Nesses entrepostos comerciais que os portugueses vão ter contato com os iorubás. E por que eu falo que eles são muito importantes na formação cultural brasileira? Por exemplo, são eles que vão trazer a essência dos orixás, do candomblé, lá para o estado da Bahia hoje. Olha como é muito interessante. É nesse contexto que os portugueses vão ter contato com os iorubás. Deixa eu mudar a cor aqui, pegar um verde para dar um destaque melhor. E a partir disso, a visão do português acerca do africano vai mudar. A princípio, os portugueses eles tinham como destino a Índia e paravam nos entrepostos, e também a exploração do ouro. Pois, eu ainda não comentei, mas vou efetivar o meu comentário, a África ela tem uma riqueza mineral absurda. Antes, hoje e sempre. É absurdo a riqueza mineral do continente africano. Os portugueses, então, procurando ouro, e a princípio vão procurando ouro, só que eles percebem que explorar mão de obra escravizada ou explorar africano passa a ser muito mais rentável do que explorar o ouro. Principalmente porque nesse contexto do mercantilismo existia uma outra colônia do outro lado do Atlântico que necessitava de uma exploração colonial escravagista muito grande. Pois é, de quem nós estamos falando? Do Brasil. Vejam só, vamos agora abrir um parênteses. O que levou os portugueses a começar a explorar a mão de obra negra, a começar a escravizar o negro africano? Foram algumas condicionantes. Primeiro, a princípio, como vocês bem sabem, Portugal, aqui no Brasil, ele escravizou os indígenas, que inclusive os portugueses chamavam os indígenas de negros da terra. Entretanto, os indígenas, muitos morreram porque adquiriram doenças europeias e eles não tinham imunidade, e os outros fugiam para o interior do Brasil. É claro, eles estavam dentro do seu território. O que dificultou muito a escravidão indígena por parte dos portugueses aqui no Brasil. No entanto, os portugueses começaram a utilizar a mão de obra escravizada negra, principalmente em algumas ilhas do Atlântico, como as Ilhas Canárias, o Cabo, enfim, as Ilhas da Madeira, algumas ilhas aqui no Atlântico, principalmente com a produção da cana-de-açúcar. E isso deu muito certo. Entretanto, ele precisava de pegar essa mão de obra no continente africano, não precisava? E como que eles iam fazer? Aí entra de novo a história dos iorubás. Os portugueses, eles perceberam que os iorubás, eles entram de maneira muito comum em conflito um com o outro. Lembra que eu comentei que as guerras faziam parte da realidade dos iorubás? Com isso, muitos portugueses chamavam os chefes locais, os iorubás,
os chefes de tribos locais e oferecia produtos, principalmente armamentos para esses cabras, certo? Assim que oferecia, o que o português pedia em troca? Olha, o chefe Yorubá, eu quero esse e esse que você ganhou numa guerra. Porque como que funcionava? As guerras são tão antigas quanto o homem na Terra. Então os Yorubás entravam em conflito com um outro clã, uma outra tribo. Ele vencia. Os derrotados viravam escravos de guerra. E aí esses escravos de guerra, acabavam virando produto para negociar com um português, com um colono português. Nesse contexto, muitos portugueses também já sobre o pretexto, olha como é importante, de levar luz à escuridão, de levar a religião, aquele ideal muito comum de um processo bem catequista que a gente sabe que os portugueses fizeram, sobretudo com a Companhia de Jesus aqui no Brasil, também tinha esses discursos lá no continente africano. Pois muitos chefes tribais foram catequizados e, a partir do momento que eles foram catequizados, isso vai facilitar mais ainda a entrada portuguesa no continente africano. Tudo bem? Com isso, os chefes iorubás, eles passaram a aumentar as suas guerras no interior, pois, a partir do momento que ele aumenta as suas guerras no interior do continente africano, eles conseguem mais escravos. Beleza? E aí, se eles conseguem mais escravos, o português vai oferecer mais produto. Arma. A partir do momento que o português oferece mais produto a ele, logo ele consegue expandir mais. Então, vira uma lógica muito comercial. E claro, os iorubás, então, a partir de agora, começam a serem comercializados para o território, para o Brasil. É nesse contexto que o período mercantilista vai marcar o período onde o continente africano ele vai virar literalmente o produto do mundo. Só no Brasil, que foi o país que mais recebeu pessoas escravizadas do continente africano de 1500 a 1888, o ano da Lei Áurea, o Brasil vai receber aproximadamente 40 milhões de negros escravizados. Vamos fazer um ensaio muito básico para você começar a entender esse declínio causado bastante por início do mercantilismo e escravidão? 40 milhões de pessoas, isso quer dizer que são 40 milhões de pessoas a menos no continente africano. Se são 40 milhões de pessoas a menos no continente africano, isso é sinal que vai faltar mão de obra, produção no continente africano. Esse fluxo constante de África para o Brasil, vai fazer, só para vocês terem ideia, que muitas sociedades lá no continente africano que estavam extremamente organizadas voltassem, por exemplo, ao nomadismo, pois eles perderam a sua capacidade produtiva dado o grande fluxo populacional, na verdade, dado o grande sequestro que os europeus, os europeus faziam com a população do continente africano. Beleza? E esses iorubás, muitos desembarcaram no estado da Bahia, uma vez que a capital do Brasil, o principal centro comercial do Brasil colonial, era o estado da Bahia, uma vez que a capital era Salvador. Por isso que quando a gente vai para o estado da Bahia, vê tantas religiões de matrizes africanas, e por isso da importância de se compreender esse povo iorubá. Eu sei que vai ter gente que vai virar para mim e vai falar assim, ó, olhando essa aula, pode comentar. Mas não foram os europeus que levaram a escravidão para o continente africano. E você está com toda a razão. Sim, não foram os europeus que levaram a escravidão para o continente africano. Pelo contrário, a escravidão no continente africano sempre existiu. Já desde a civilização egípcia, sim, sempre existiu. No entanto, é muito importante destacar que o europeu, ele aumentou esse processo de escravidão lá no continente africano. E isso sim, ele aumentou algo ruim que já existia. Escravidão ele vai ser triste em qualquer momento da história. O europeu ele aumentou, ele aproveitou esta condição de guerras já que os iorubás apresentavam para expandir o seu território. Beleza? Dado este momento aqui, a gente vai começar agora a falar de um outro momento de colonização. Que, inclusive, este outro momento de colonização ele é conhecido como neocolonialismo. O imperialismo ele é marcado como colonialismo, inclusive eu vou trazer aqui para vocês
ele é conhecido como colonialismo. E este novo período aqui, que é o imperialismo, ele é conhecido como neocolonialismo, novo colonialismo. Por quê? Vamos entender aqui todos os contextos da época. No mercantilismo, querendo ou não, basicamente o europeu ele ficou aqui no litoral. No imperialismo, não. No imperialismo, o europeu ele vai começar a interiorizar o continente africano. Em outras palavras, ele vai conhecer o que tem dentro do continente africano. Para que isso venha acontecer, a gente tem que colocar alguns contextos históricos da época. Que motivos levaram os europeus a interiorizar o continente africano? Vamos pegar um giz aqui porque agora é extremamente importante. O principal motivo foi isto daqui, ó, a riqueza mineral que o continente africano apresentava e apresenta até hoje. Mas a gente tem um outro contexto aqui muito importante. Por quê? Esse imperialismo, esse neocolonialismo, ele vai começar por volta do século XIX. E no século XIX, as principais colônias europeias, ou as colônias mais rentáveis para o continente europeu, que eram as colônias americanas, começaram a gritar independência. O Brasil, que foi um dos últimos países a gritar independência, gritou em 1822. Outros países já haviam gritado a independência antes. O que vai começar uma nova corrida colonial. E qual era o espaço ainda a ser colonizado? O continente africano. O interior do continente africano. Muitas potências, então, começam uma corrida desesperadora por essas novas colônias que estavam no continente africano. E aí, é claro, vai entrar no cenário França, vai entrar no cenário Bélgica, vai entrar no cenário o Reino Unido, vai entrar no cenário, ou vai continuar no cenário Portugal, vai continuar a Espanha, vai entrar no cenário Alemanha, vai entrar no cenário Itália. Meu Deus! As potências europeias começam uma corrida imperialista sobre o continente africano. E aí, que tal o grande rolê? Por quê? Para além das colônias americanas terem gritado a independência, a Europa passava por uma revolução industrial. Ela estava no correr da Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, por sua vez, necessitava de muita matéria-prima, sobretudo mineral. E onde você vai achar? No continente africano. Entretanto, a corrida era tão grande para se obter essas novas colônias, que Portugal, já em meados do ano de 1760 e algum quebradinho, ou 1700 não, perdão gente, em meados dos anos de 1870 e algum quebradinho, junto com Bélgica, começa a pensar numa conferência que viesse a dividir todo o continente africano para dar um pedacinho da África para cada potência europeia. A Alemanha, em 1885, vai encabeçar essa ideia de Portugal e, por meio da organização do rei Leopoldo, que era o rei belga, não confunda não, a Alemanha encabeça, sim, vai acontecer uma reunião na Alemanha, vai acontecer uma reunião em Berlim, mas organizada pelo rei Leopoldo, um rei belga, tá bom? Só para vocês entenderem esse contexto. Em 1885 vai acontecer o que nós vamos chamar de Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim foi a reunião de 13 países europeus, mais os Estados Unidos, mais o Império Turco-Otomano, para partilhar o continente africano. Quem vai organizar isso é o rei Leopoldo. Aliás, o rei Leopoldo ele ficou multimilionário com a exploração colonial do Congo. Multimilionário, também sobre esse mesmo discurso. Eu estou explorando o Congo, eu estou organizando aqui o Congo para levar a luz para eles, são seres perigosos, enfim. Só que a custas de 20 milhões de mortes que esse rei Leopoldo ele fez isso. E o que foi a Conferência de Berlim em 1885? Simples, então essas 13 potências europeias se reuniram, Estados Unidos também se reuniu, o Império Turco-Otomano também se reuniu. Eles se estenderam um mapa do continente africano. Deixa eu até apagar aqui, ó, porque agora eu vou precisar só do contorno aqui do continente africano
vai ficar um pouquinho manchado, mas é o que vale interesse, tá? Então eles pegam o mapa do continente africano, eles estendem assim um mapa de 5 metros lá em Berlim, e eles começam a fazer isso aqui, ó, no continente africano. Eles começam a partilhar o continente africano. Inclusive, isto vai ficar conhecido como partilha da África. Então eles viram e começam a fazer assim. França, você fica com esse pedaço. Inglaterra, você fica com este pedaço. Portugal, você fica com este pedaço. Itália, você fica com este pedaço. Alemanha, você fica com este pedaço. E assim sucessivamente. Entretanto, essa partilha da África, ela é tão assassina, porque essa partilha da África, ela não considera nenhuma característica cultural do continente africano. Nenhuma. Simplesmente eles traçam em linha reta. Aliás, cara, se você estiver acompanhando essa aula com o mapa do continente africano, basta analisar as fronteiras artificiais dos países. É tudo em linha reta, porque de fato foi feito numa régua. Não considera nenhuma característica, inclusive nenhum nativo, nenhum cativo, ninguém da África está nessa reunião. E aí eles começam o que nós vamos chamar dentro do processo imperialista, dentro do processo neocolonial, a partilha do continente africano. Essa partilha do continente africano, ela vai deixar consequências extremamente sérias para a África nos dias de hoje. Porque, primeiro passo, não vão considerar as diferenças culturais. E o continente africano, ele é um continente com muitas etnias, muitas culturas. E, por sua vez, muitas culturas não se entendem. Só que eles não se entendem, cada um respeitava o seu espaço. O problema é quando você coloca duas culturas adversárias dentro do mesmo espaço. Com isso, a gente acaba gerando grandes conflitos na região. Grandes guerras na região que vai perdurar até hoje as guerras civis. Até hoje. Aí começa a somar. Qual é a chance de um continente que durante mais de 300 anos perdeu 40 milhões de pessoas só para o Brasil como escravizados? Só para o Brasil. Depois, países europeus chegam lá, sugam todos os seus recursos minerais, ainda passam a administrar sobre o interesse colonial. Como um continente desse consegue sobreviver tamanha exploração colonial? Vocês conseguem ter essa relação. Esse processo imperialista, ele vai caminhando. Entretanto, eu quero destacar que, sim, teve resistência de alguns do povo africano para com as potências que aqui chegavam. Teve resistência. Mas as armas, as unidades bélicas do povo europeu eram muito maiores que as unidades bélicas do povo africano. Muito maiores. Com isso, infelizmente, a Europa não teve dificuldades de avançar a sua lógica colonial sobre o continente africano. Nenhuma. Esse processo colonial ele vai passar aí pela Primeira, pela Segunda Guerra Mundial, mas já no fim da Segunda Guerra Mundial vai começar um processo de descolonização. Aí você deve estar pensando, ufa, ainda bem. Agora os europeus vão sair do continente africano e eles vão se recuperar. Talvez a descolonização ela acabou sendo uma espécie de efetivação da colonização. Ela acabou sendo uma espécie de um fator que piorou a colonização. Porque simplesmente os países europeus, dado todos os gastos que eles tiveram com as guerras, gente, entrar em guerra você sabe que gasta, eles pegaram o seu time e tiraram de campo. Então, as colônias africanas ficaram a ver navios. Era mais ou menos assim, eu vou usar uma analogia aqui que talvez fica fácil para você. Imagina que você tem uma casa na praia. Você tem a sua casa e você tem a casa na praia. A casa na praia é ali, a sua casa é de curtição. Aí você entra numa crise econômica, sei lá, alguém perde o emprego, enfim, você entra numa crise econômica. Quem que você vai largar? A sua casa na praia ou a sua casa? Você vai largar a sua casa na praia. A África, dentro dessa analogia, era a casa na praia. Então os europeus, eles abandonam, não estrutura nenhuma condição de organização sociopolítica, simplesmente abandonam e aí piora a situação.
Porque no processo de descolonização, a partir de 1930, 1940, começa uma corrida insana daqueles antigos chefes tribais que haviam durante muito tempo ficado subjugados à vontade europeia. Começa aquela corrida insana para ver quem vai assumir a liderança dos países, quem vai assumir a presidência e conflitos e guerras e guerras. Tanto que os primeiros que chegam na corrida, digamos assim, criam ditaduras no continente africano, que inclusive até hoje a maior parte das ditaduras do mundo ou estão no Oriente Médio ou estão no continente africano. Isso tudo causado por quem? Pelos europeus. Repara que o processo expansionista e imperial do continente europeu fez com que o continente africano ficasse durante muito tempo subjugado na história. Quando a gente pensa no continente africano hoje, o continente africano é quase que um continente novo, porque é só dos anos 2000 para cá que muitos países estão começando agora a se emancipar economicamente. Mas é triste também reconhecer que o continente africano ele participa com apenas de 2 a 3% do PIB mundial. Um continente com 54 países participa entre 2 e 3% do PIB mundial. Alguns países se destacam por seu dinamismo econômico, tal como a África do Sul, tal como o Marrocos, tal como a Argélia. Embora o continente africano tenham países de grande produção petrolífera, isso é bem importante, sobretudo na região norte, eles ainda sofrem com todos os desmandos de mais de 500 anos de exploração colonial europeia para com eles. Lembrando que a exploração colonial europeia vai ser dividida em 3 momentos: mercantilismo, imperialismo e descolonização. Beleza? Gente, deixa eu me aproximar de vocês. Olha, você que acompanhou essa aula aí até o final, que fica uma coisa muito clara. O continente africano, mesmo que são 54 países, tem uma participação econômica muito incipiente no mundo. Logo, o continente que foi o responsável por criar todas as condições técnicas, industriais, econômicas, sociais que nós temos hoje. Infelizmente, nós temos uma educação que é extremamente eurocêntrica e esquece de analisar todo o contexto africano. Não estou aqui falando que a história do continente europeu não é importante. Pelo contrário, é muito importante. Mas a história do continente africano também é. A história da Ásia também é. A história da Oceania também é. E a história da América também é. No entanto, a gente, infelizmente, acaba valorizando de maneira quase que basilar apenas a Europa. Lembrando que se não fosse o continente africano, nós, com certeza, não chegaríamos até aqui. Não chegaríamos. Beleza? Os vestibulares, o Enem, vem cobrando o continente africano, como eu falei lá no início da nossa conversa, de maneira muito recorrente. Sempre pedindo para você analisar o porquê você tem hoje com a história colonial. Mais uma vez eu vou fortalecer mercantilismo, imperialismo e descolonização. Colonização, neocolonialismo e descolonização. Muitas aulas de história, muitos contextos de história também colocam os processos de descolonização dos países asiáticos dentro desse contexto, o que acaba sendo muito importante. Faz agora o seguinte, eu acho que é extremamente importante, já que você acompanhou essa aula inteira e esqueceu aí de ir dando joinha para o vídeo subir, vai dando joinha, vai comentando. Afinal, gente, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Eu quero agradecer demais a presença de vocês, claro, em nome da plataforma Gabarita e Gel, aqui na nossa Semana de Humanas, onde a gente pegou o continente africano e destrinchou história, destrinchou a geografia dele. Um conteúdo extremamente importante que muitos acabam deixando de lado. E olha, quando deixa de lado, está se equivocando enquanto a história brasileira, como eu mesmo mencionei, os Yorubás e outros tantos foram essencialmente foram essencialmente importantes na formação da estrutura cultural brasileira. Galera,
A aula está acabando, mas é claro, ela vai ficar assim gravada, pode voltar a assistir, vai realizando as anotações e toda vez que você assistir, compartilha com um amigo, porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado. A gente compartilha tanta coisa ruim na internet, às vezes esquece de compartilhar um conteúdo que a gente fez com tanto carinho. Muito obrigado, galera. Vou me despedir aqui de vocês. Valeu mesmo e até a próxima semana de Humanas. Valeu. Tchau, tchau, gente.